Fernando Pessoa, considerado o melhor poeta da língua portuguesa do século XX, português. De um dos seus livros, a frase "navegar é preciso, viver não". Parafraseando esse termo para tempos de tecnologia digital, vou dizer que informatizar é preciso. E o preciso aí tem dois sentidos muito interessantes. Preciso no sentido da necessidade, navegar é preciso, informatizar é preciso, e o sentido de precisão. Informatizar é uma ação que exige precisão, precisão no sentido de números exatos. Bom, essa introdução toda foi porque o nosso tema de hoje, do Rádio InfoCast, o podcast da Rádio Informática, vai tratar justamente do processo de informatização, os primeiros passos. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Sérgio Soares e nós temos aqui como convidado hoje o Tiago Nunes, que é gerente comercial da Rádio Informática. O Tiago tem uma bagagem de 20 anos de rádio, 11 dos quais no cargo de gerente comercial. Não é isso, Tiago? Bem-vindo Exatamente. você. Obrigado. Então, aí eu vou aproveitar esse gancho dos seus 11 anos e te fazer como aquele meu colega, o outro carequinha da TV Cultura, eu vou fazer uma provocação. Vamos Eu lá. vou informatizar a minha empresa. Eu aluguei, comprei um galpão, estudei o mercado, uma padaria, uma autopeça, estudei a clientela, fiz um monte de coisa. Não adquiri o programa de computador. Fazia tudo num caderninho, coisa pequena. Eu estou no caminho certo, Tiago? O que você me diz? Vamos lá. O caminho certo, quando a gente trata de administração, não tem, no meu ponto de vista, não tem ciências exatas, né? Então, o sucesso da tua empresa pode estar atrelado a várias coisas. Por exemplo, lá a tua visão administrativa, como você conduz o teu negócio, né? Como você se relaciona com seus clientes, seus parceiros, fornecedores, a equipe interna, né? O posicionamento da tua empresa perante o mercado. Então, o sucesso aí pode vir de várias frentes, né? De acordo com aquilo que você se dedicar, se propor a fazer bem feito com dedicação. No sentido de sistema, vai trazer para você, no primeiro momento ali, a parte de gestão. Então, quando você fala assim, vou abrir o negócio, no cenário ideal, o que seria ideal? Seria que todo empresário, né, todo empreendedor, quando colocasse ali, montasse o seu planejamento financeiro para montar o seu negócio, já tivesse em vista colocar um sistema de RP, né, para estar participando desse planejamento, desse plano de negócio. Certo. Então, você iniciar sem um RP não quer dizer que você não vai ter sucesso. Mas se você colocar o RP como planejamento inicial, o que eu posso te garantir é de que você vai ter uma maior facilidade, né? Então, enquanto muitas vezes os teus olhos estão voltados para um controle manual, o que te demanda mais tempo, mais dedicação, você poderia usufruir desse tempo em buscar novos clientes, em buscar novas parcerias, porque você teria ali uma ferramenta por trás, né, gerindo as informações do teu negócio. E a gente sabe que implantar um sistema depois que as portas estão abertas e o cliente está lá dentro é mais complicado, né? Já ouvi dizer que não tem certo e nem errado no sentido de você crescer para se organizar ou de você se organizar para crescer, É. né? Então, a gente, dentro desses 11 anos aí e 20 anos de experiência só dentro da Rádio Inf, de RP, já vi vários cenários de pessoas que começaram negócios tímidos, né? Ali, sem pretensão de expansão e hoje são grandes potências no mercado. Então, quando a gente vê vários cenários nesse sentido, de pessoas que iniciaram time ou de pessoas que já iniciaram um pequeno negócio, mas que na cabeça dela existia um grande negócio, então o sistema, nesse sentido aí, faz uma participação fundamental, que é o quê? Quando você pega um sistema, é importante que esse sistema te permita ser parametrizável. O que quer dizer isso? Que ele se module a tua maneira de enxergar as coisas, como você quer gerir o teu sistema, até onde a tua equipe pode ir.
você traçar essa árvore ali de permissões, gerentes, supervisores, diretores, né? Então, nesse cenário, o que que acontece? Esse sistema ele tem que te atender igual a ideia inicial. Vou iniciar um negócio, então tem que ser um sistema pensado em um exército de um homem só. De repente você e sua esposa, ou apenas um funcionário, né? Ou também naquela empresa já que tem os departamentos. Tem o setor de compras, o setor financeiro, né? O setor de logística, né? Então a gestão de estoque. Então são empresas que têm departamentos e esses sistemas eles vão se adequando, ele tem que se adequar, parametrizar essa visão de gestão. Certo. E aí, então, de novo, eu sou esse empresário, né, que vou informatizar. E aí, o meu primeiro contato na Rádio Info vai ser com o Thiago Nunes, certo? Sim, olha, eu vou entrar em contato, quero adquirir um sistema, no momento eu vou transferir para o gerente comercial. Aí nessa hora, qual é a minha conversa com o gerente comercial? O que é que você espera que facilita essa troca de informações para esse primeiro contato, para você se posicionar e ir lá fazer a visita e conhecer o cliente com maior bagagem de informações? Eu preciso enxergar nesse empresário a necessidade inicial, porque sempre que alguém me procura, ele tem uma necessidade inicial, um start. Esse start pode ser uma obrigatoriedade do governo, né? Hum, Ele pode ser, de repente, já não é obrigatoriedade do governo, mas de repente já a empresa já cresceu, o cara já tem ali um fluxo de informação e ele não está conseguindo gerir. Esse fluxo de informação tem vários setores que pode ocasionar esse calo. Nessa dor, seria, por exemplo, assim, eu quero um sistema para que eu preciso controlar o meu estoque. Hoje eu não tenho o domínio do meu estoque. Ou empresários me procuram e falam assim, Thiago, eu preciso de um sistema porque eu preciso urgentemente gerenciar o meu financeiro, o meu fluxo de caixa, saber como que está fechando o meu caixa, saber como que tá as minhas despesas em relação àquilo que eu tenho a receber, né? Então, nesse cenário, eu tento identificar inicialmente qual que é a necessidade dele, porque em cima dessa dor, em cima dessa necessidade inicial, a gente na visita, numa conversa, num bate-papo, acaba que descobre ali uma série de outras necessidades que a empresa precisa. Né? Eu dentro dessa bagagem, essa experiência de várias visitas, reuniões, né, de várias vendas assim já registradas, né, empresas que iniciaram pequenas e hoje são grandes, né, e eu me sinto parte desse sucesso. Às vezes eu fico passando nas avenidas, nas ruas e olhando empresas, né, que me procuraram com uma portinha e hoje está lá um prédio construído, uma fachada belíssima, né? Com caminhões fazendo entrega, recebendo mercadoria, um fluxo de clientes, e assim, me sinto lisonjeado em participar desse processo, né? Então é maravilhoso. Então, sempre que alguém me procura, eu já tenho na minha cabeça o quê? Eu preciso ouvir, eu preciso primeiro ouvir para entender. Então, sim, essa parte de ouvir o empresário é muito importante, porque eu posso ouvir ele de diferentes aspectos, aspectos técnicos, o aspecto gerencial, né, aspecto fiscal, de certo. acordo com o start ali da necessidade inicial do cliente. Certo. Agora, olha só, Tiago, nessa resposta agora você citou brevemente o nome do governo, Estado, né? É importante a gente lembrar para esse cliente que chega para você e fala assim, não, eu tenho uma lojinha aqui, eu faço meu caderno, eu tenho uma planilha do Excel, que ele, mais cedo ou mais tarde ele vai receber uma visita do fisco e vai dizer, não, aqui não tem mais carimbo, papel, não, é tudo no digital. Seria bom o cliente estar preparado para isso desde o começo, não? Quanto maior a empresa, maior a necessidade Sim. de transmitir dados para o fisco, né? Isso é inevitável. Então, se tratando aí de regime tributários como o MEI, né, o microempreendedor individual, que ele não tem a obrigatoriedade da emissão da nota, só quando o cliente pede uma transação assim, aí já tem o Simples Nacional que é obrigatório, aí vem o lucro presumido com outras obrigações, o lucro real ainda com outras obrigações ainda mais a fundo, né? Então, nesse cenário aí, o que que acontece? Geralmente é um calo para as empresas, né, que Uhum. estão iniciando.
mas partindo do pressuposto que hoje existe uma gama de sistemas que oferecem inicialmente um aparato fiscal, é importante, é importantíssima essa dica aí para você que está abrindo o teu negócio. Que você tenha um sistema, que você contrate o sistema inicialmente que te atenda a longo prazo. Sim, Porque a gente espera que você tenha sucesso no seu isso. negócio. Ou E seja, quanto maior a tua empresa se tornar, mais obrigações você vai ter. E aí, nisso, a empresa de software que você contratou, ela precisa te atender dentro dessa visão a longo prazo. Né? Então, muitas vezes, o que acontece? Algumas falhas em contratação de RP por parte do empreendedor é porque ele está vendo apenas aquela necessidade do momento. Né? Eu preciso emitir uma nota. Então ele vai procurar um sistema que emita nota. Amanhã ou depois, o faturamento dele aumenta, que é isso que a gente quer, é isso que a gente espera, né? E aí ele vai ter novas necessidades. Dentro dessa necessidade, muitas vezes aquele sistema que só emitia nota, ele já não atende, por exemplo, a parte do SPED, né, a parte de outros controles, outras obrigações que você possa ter. Então, nesse sentido aí, é importantíssimo que você contrate um sistema que te atenda a longo prazo e dentro das três esferas: municipal, estadual e federal. federal. Aí quando você fala assim a longo prazo, me vem à mente a famosa figura do meu sobrinho programador. Você já deparou com essa conversa assim do, não, eu tenho meu sobrinho aqui que ele é programador, ele sabe, ele vai fazer o programa para mim. Só que esse sobrinho um belo dia, tirando a loto, vai virar criador de porcos, ou passou numa faculdade, vai embora em outra cidade, e cadê? Seria aí um argumento justificável para dizer que você adquire o seu RP de outra empresa. Você é uma empresa, você adquire uma empresa, e não do seu sobrinho. Entendi. Seria isso? Você Uhum. já deparou com esse tipo de discurso? Não, não preciso comprar computador, porque o meu filho aqui é programador. Inclusive, você me deu munição para te dizer que é um dos requisitos dos mais importantes quando você vai fazer a contratação de um software. É observar o tempo de mercado, a relevância dessa empresa no mercado. Por quê? Quanto maior tempo essa empresa tem de mercado, mais raízes ela tem para não te deixar na mão. Né? Então, Aham, não é isso isso? aí, isso. Então, a rádio hoje, por exemplo, a Rádio Informática hoje, nós temos 31 anos de mercado. Desde 1995, a gente vem construindo aí um software, né, consolidado na nossa região, né? Não só na nossa região, hoje a gente Isso. está presente em 14 estados, Pois mais de é um 250 programa nacional. cidades, né? Uhum. Então, nesse cenário aí, Sérgio, o tempo de mercado de uma empresa de software quer dizer muito sobre o potencial que ela tem de não te abandonar. Aí um belo dia veio o Estado e disse assim, não, agora vocês tudo vão ter que adquirir a impressora fiscal. E esse programa de depósito não serve. Enfim, esse foi um gancho forte. Mudou muito o perfil aqui em Araguaí, e acho que no resto do Brasil. Você estava aqui, já você percebeu isso, esse salto no nível de informatização por força dessa diretriz do Estado, da lei federal, dos estados também. Você chegou a acompanhar isso? Olha, nesse cenário aí, existiu, assim, várias etapas, né? Quando houve ali o boom da impressora fiscal, Isso. não é isso? Então, a impressora fiscal era aquela que a memória era guardada dentro da própria Uhum. impressora, né? Não tinha comunicação online nenhuma. E aí, depois da impressora fiscal, veio o PAF, onde todos os sistemas de RP tinham que homologar, né? Tinha ali um caderno de regras, onde a gente tinha que obedecer e homologar com o fisco para poder comercializar esse sistema. E aí depois a gente veio com a nota fiscal eletrônica, que aí Isso. entrou o certificado digital, e aí depois é a questão do SPED, né? Agora está batendo na porta aqui a reforma tributária. Nesse cenário, Sérgio, a gente precisa ter um olhar de evolução, não só no sentido de trabalhar para o fisco, mas no sentido de, além de entregar aquilo que é obrigatório, trazer para as empresas também aquilo que pode levar ao diferencial. Por exemplo, fornecer para o sistema, dentro de uma plataforma de RP, um e-commerce, onde ele possa conseguir Uhum. expandir o negócio dele a nível nacional, a nível mundial, se ele quiser, né? Então a gente pode oferecer isso aí, que é uma das principais dicas que eu daria para quem está contratando um sistema. Seria olhar para essa empresa a quantidade
de produtos que essa empresa de software tem a oferecer. Isso. Né? Então, quando eu te faço uma proposta me restringindo a te ajudar apenas naquilo que é operacional e aquilo que é fiscal, Que é obrigatório, né? Aquilo que é é isso. Aham. obrigatório, eu estou fechando várias portas para você no sentido de trazer novidades, de evolução tecnológica. Por exemplo, hoje na rádio a gente vai ter aqui aplicativos especializados em contagem e manipulação de estoque. A gente vai ter aplicativos especializados em vendas externas para quem quer colocar o teu vendedor na rua, né, para vender, visitar o porta a porta e ter uma plataforma que ela funciona com ou sem internet, com todas as informações necessárias e ágeis para você fazer um pedido ali na frente do cliente, né? A gente vai ter ferramentas como a liberação de senha remota, que você não precisa ficar preso ali dentro da tua empresa para conseguir fazer liberações, né, um desconto, né, uma aplicação, e você pode estar lá na China, se tiver internet, chega para você uma requisição, né, em tempo real dos teus colaboradores te pedindo uma solicitação, você tem o poder de liberar ou de recusar com justificativas, tendo acesso a esses dados. A gente tem aplicação também para quem trabalha com loja de eletrodoméstico, ali tem os montadores, a gente tem esse aplicativo para quantificar, para bonificar, para premiar, para comissionar, né? A gente tem Isso. aplicativos também ali para o cara que vai fazer a cobrança. Então, assim, a gente tem uma gama de produtos hoje. Eu iniciei aqui, mas isso não chega a ser 10% de todos os produtos que a gente tem hoje. Então, uma dica valiosíssima para quem está pretendendo comprar um RP. Não se atente apenas à dor do momento, mas olhe o leque de produtos que essa empresa tem a oferecer. Significa o ponto principal, significa que essa empresa está sempre buscando atualizações, né, no mercado tecnológico para levar para os seus Isso. clientes, para as empresas. Você colocou então a questão muito interessante que eu vivenciei, o Robson, você, é o empresário que chega assim, não, o fiscal veio aqui, agora eu vou ter que informatizar. Mas ele está esquecendo também como é interessante ele ter o contas a pagar redondinho, contas a receber, o fluxo de caixa, controle de estoque, um relatório de curva ABC, que é fantástico. Isso tudo é que deveria ser o motor mesmo do processo de informatização. O fiscal é uma consequência. Se você informatizou bem seu estoque, seu financeiro, a parte contábil está embutida ali, porque não tem para ninguém quer sair fora disso. Mas a gente quer te oferecer, não é isso? O estoque, o seu controle de gerencial da sua empresa na sua mão, né? Existe uma célebre frase que diz que o que não pode ser medido não pode ser gerenciado. O que não Pronto, pode ser gerenciado não se define. beleza. E o que não se define não pode ser entendido, né? Certo. Então, partindo do princípio que a gente vai te fornecer um sistema e você tem uma base de dados, essa base de dados são o quê? São todas as informações operacionais da sua empresa, desde o cadastro e as movimentações. Tudo isso vai gerar para você dados, né? E aí Uhum. você deixa, Sérgio, de trabalhar com suposições para trabalhar com dados Com reais. dados reais. Então, essa conversão de suposições para dados reais é fantástica. E ela Uhum. pode acontecer de várias maneiras, né? Que você pode escolher. Então, dentro dessas maneiras, uma que eu indicaria seria um sistema de gestão, onde ele vai te atender nessas três esferas: operacional, gerencial Gerencial, e contábil, fiscal, e fiscal. dependendo do porte da empresa, até mesmo contábil, não é isso? Certo. Aqui, a gente poderia falar agora nesse momento sobre a questão do comparativo de, você fala assim, o preço de um programa ou investimento de um programa? O correto seria dizer investimento. Seria assim? Como que você trata isso? Eu trato assim, quando você olha preço, você tem que ter uma perspectiva de valor, né? Então, existe Hum, preço e existe o valor da ferramenta. certo. Então, nesse cenário aí, existe RP que é ferramenta e existe RP que é supervisor, né? Então, qual que é a diferença de uma ferramenta para a supervisão? A ferramenta é aquela que você vai, por exemplo, eu preciso fazer uma venda. Para fazer uma venda, eu preciso cadastrar o meu cliente, eu preciso ter um produto cadastrado, eu preciso ter uma forma de pagamento cadastrada, né? Se é dinheiro, se é cartão, eu preciso ter a condição de pagamento cadastrada, quantas parcelas eu posso fazer, né? Se vai ter entradas, quantas que eu vou parcelar para você. E ali eu preciso ter três status: aquilo que é só orçamento,
aquilo que o cliente interessou e eu enviei para o caixa e aquilo que realmente foi faturado, foi emitido à venda. Esse é um processo operacional, né? E agora eu vou te levar para um outro nível que é o nível de supervisão. O nível de supervisão é aquilo que você vai parametrizar o sistema para trabalhar de acordo com a tua visão administrativa. Primeiro, eu vou cadastrar um cliente. Esse cliente cadastrado nem sempre significa por ele estar cadastrado, ele possa comprar a prazo comigo. Muitas vezes posso cadastrar ele só para poder tirar uma nota fiscal. O meu sistema ele precisa ser flexível ao ponto que eu consiga classificar esses meus clientes. Aquilo que aquele cliente que quando eu não estiver na loja ele chegar para comprar, o sistema limite o tipo de condição de venda para ele, né? Quando eu for aplicar um desconto para esse cliente, aí eu preciso ter os níveis de desconto. Se o nível de desconto do meu vendedor, o nível de desconto do meu gerente e o meu nível de desconto, que é o do empresário, que é o dono da empresa, né? Até que ponto eu posso ir? A esse ponto, ele tem que ser plausível dentro de quê? Dentro da formação de preço, que é a tríplice, né? Custo de mercadoria adquirida, custo de venda, né? Que entra ali a parte de custo operacional, Isso. né? A parte de comissionamento de vendedor, e Salário, entra, energia. exato, energia, aluguel predial, tudo isso, e a outra é a margem de lucro. Então, esse meu desconto, ele tem que estar dentro dessa tríplice aí para que a minha aplicação de desconto, aquilo que eu estou cedendo para o meu cliente, não comprometa, né, o meu ponto de equilíbrio, aquilo que eu preciso faturar para me manter no mercado. Então, esse sistema ele já começou a deixar de ser operacional e já começou a trabalhar dentro de uma visão de negócio, Certo. né? Dentro de uma visão de negócio estratégica, né? Você poderia chamar de um sistema inteligente. É isso, a Exatamente. palavra cabe aí. Exatamente. Estamos Então, caminhando para isso. quando eu vou olhar valor e preço, existe essa diferença, né? O preço é aquilo que eu estou disposto a pagar. E o valor é aquilo que eu preciso para a minha empresa, né? Então eu preciso de um produto, né? De um RP que me traga essas condições, condição de operacionalizar e de gerenciar também, para que se eu não estiver dentro da empresa o tempo todo, se eu não estiver presente, esse sistema trabalhe como um supervisor. Isso vai trazer ali uma visão para você muito real daquilo que você precisa pagar. Por exemplo, se você for lá olhar um Fiat Uno e uma Hilux, os dois carros, ele te dá condição de mobilidade, de você se locomover. Agora, a capacidade de carga, o conforto Ah, e o tempo entendi. de viagem, Uhum, isso não é preço, isso é isso. valor. Valor. É valor, Legal. né? Então, Tiago, aí vamos voltar de novo para o meu personagem que comprou o programa do Tiago. Não do Tiago, da Rádio Info. Sim. O gerente de comercial entrou em contato comigo e nós desenvolvemos toda essa conversa. Assim, compramos o programa. Aí eu vou trabalhar agora com a equipe de plantação, treinamento. Como é o meu relacionamento com o Thiago daqui para frente? Nunca mais ele aparece? Como é que é? Conta pra gente como é que acontece o seu pós-venda. Vamos lá então. Você falou a palavra-chave, relacionamento. Relacionamento hoje é um dos carros-chefe da rádio. Hoje a gente tem todo um aparato para dar condição de manter uma comunicação com o nosso cliente. Hoje, o primeiro contato que o cliente fez comigo, eu fiz a visita, a gente entendeu que as ferramentas que ele precisa, a gente não fechou o negócio, a gente abriu o negócio, Uhum, né? isso. Então, a diferença de você vender o sistema de RP é porque você não fecha, você abre. Então, o relacionamento realmente começa a partir daí. Então, nesse sentido aí, o nosso setor de vendas, gerenciamento de vendas, não tá, é importante dizer também que não está ligado somente à minha pessoa. Hoje a rádio tem 14 franqueados. Então a gente tem aí ramificações, né, em 14 estados, 14 franqueados bem equipados, treinados. É um pessoal assim de conhecimento, de ponta, né, que leva também esse mesmo atendimento que eu faço aqui presencial na rádio, muitas vezes online, lá na ponta também, e em mais de 250 cidades. Então, nesse sentido aí, os nossos clientes são atendidos inicialmente por essa equipe, por essa turma. Por mim, que estou aqui na parte de gerência comercial, que faço acompanhamento comercial também, de atendimento também com esses franqueados, né? E a partir daí você entra numa espécie de guarda-chuva. Então tem ali a rádio,
E aí embaixo da rádio, você tá ali com uma equipe toda de retaguarda ao teu redor. Por exemplo, a gente tem a nossa gerência de qualidade, a gente tem a nossa diretoria de relacionamento com o cliente, né? Então a gente tem a equipe de consultores que são separadas por duplas e segmentadas, né? Para que a gente tenha ali um modelo de relacionamento como gerente da conta, né? Você tem um banco lá, você tem um gerente da conta, que você entra em contato e ele vai desenrolar as coisas para você. Essa é a ideia. Não é você cair num call center e o primeiro que tiver desocupado te atende, mas você ter ali um aparato de duplas que vai se relacionar com a tua equipe, vai entender como o teu segmento funciona, vai saber te conhecer pelo nome, a tua equipe. Então a gente preza muito por esse tipo de relacionamento, né? Então as duplas, elas são segmentadas, atendem segmentos específicos, né? E tem a carteira de clientes. E aí a gente tem os franqueados também que fazem esse atendimento. E o meu relacionamento com o cliente, ele vai sumindo aos poucos, mas no sentido do cliente sendo atendido por essa turma, porque inicialmente ele vai ser atendido pela nossa equipe de consultores que vai se apresentar para poder fazer a instalação do sistema. A gente tem o nosso setor de implantação. Esse setor de implantação são pessoas qualificadas para implantar o sistema, né? Para poder te dar o treinamento para a tua equipe, parametrizar, sentar com você, parametrizar. A gente tem a equipe também fiscal, que vai sentar com a tua Contabilidade. contabilidade, Isso. né? E vai alinhar as tuas movimentações fiscais de acordo com a orientação da tua contabilidade. Isso é importantíssimo. Por quê? Porque o teu colaborador, ele não precisa ter 100% de conhecimento fiscal para emitir um documento fiscal, porque o sistema já dá condição dele apenas movimentar e enviar. Porque Certo. por trás existe um trabalho de retaguarda, né? Onde a contabilidade conversa com o RP conversa com o gestor e a gente tem aí essa turma trabalhando junto. E aí você entra, aí a gente entra também com o setor de qualidade para fazer o acompanhamento da tua satisfação, né? Então, a nossa gerente de qualidade tem mais propriedade para falar sobre isso, mas é um ponto importantíssimo no nosso relacionamento, né? Então, a questão da tua satisfação, qual a visão que você teve de relacionamento com a nossa equipe, como que foi o tratamento, como que está sendo implantado, os prazos que foram concedidos, né? Se eles estão sendo cumpridos. Então, tudo isso. Então, o meu relacionamento com o cliente, ele nunca vai acabar, porque a gente está sempre buscando novidades, e a minha obrigação é dar ao cliente essa munição, né? Essa munição Certo. dele saber os produtos que a rádio oferece, como que ele pode aplicar dentro da empresa dele, e assim a gente vai se comunicando a longo prazo. Então, eu quero destacar aqui uma frase que o Thiago falou que eu achei que vale a pena repetir. Ele não fecha uma venda, ele abre um relacionamento. E a partir daí ele apresentou todos os departamentos da rádio que vêm junto com a aquisição desse ERP, né? Poderoso, assim, muito recurso e uma equipe muito bacana. Gostei disso aí. Então, Tiago, 11 anos no departamento de gerência de vendas, gerente comercial. Você tem uma história bacana para contar para a gente aí, coisas curiosas, engraçadas, outras nem tanto. Conta aí para a gente, mulher. Vamos lá. Sim, tem várias histórias, mas tem uma interessante que remete tudo isso aqui que a gente está conversando. Há um tempo atrás, a gente lançou uma ferramenta de integração com cartão. Essa integração com o cartão, ela permite com que você faça um controle automatizado dos repasses que a operadora faz para a empresa. Então você vai vendendo ali no cartão, o cliente vai chegando, vai comprando, na prática, né? Exemplificando aqui o cliente que vai comprando, o cliente final ali, e você tem toda uma movimentação. E depois a operadora, ela começa a te fazer os repasses provenientes dessas movimentações. E aí eu entrei em contato com o cliente para oferecer esse produto e falei, olha, me fala aí, como que você faz o teu controle de cartão hoje? Ele falou, o controle de cartão aqui, eu tenho uma moça aqui no financeiro que ela pega a segunda via ali, o stick fica com a gente, né, da maquininha de cartão, e ela pega o extrato do banco e ela tica e a gente faz a conciliação. A gente confere se a operadora passou para a gente os respectivos valores provenientes das movimentações. Falei, pois pronto, eu tenho uma ferramenta fantástica para te oferecer.
e que ele pode reduzir em até 98% do tempo que essa pessoa vai fazer essa movimentação. Quanto tempo ela gasta para poder fazer isso? Geralmente uma manhã inteira. Falei, bom, e se eu te contar que, por exemplo, se ela entrar às 8 horas, ela consegue fazer isso aí até 8h30, 8h30, 9 horas no máximo, ela já conseguiu fazer essa conciliação. Seria muito bom, porque aí eu pego essa funcionária aqui, já intensifico o setor de cobrança, já para poder dar uma reforçada no outro setor, já ficou cheio de ideias, ele já viu o quê? Ele já viu o valor, ele já viu a economia, né? Então, Isso. em vez dele contratar uma outra pessoa ali que vai trazer mais custo para ele e tal, ele já viu o quê? Opa, em vez de uma manhã inteira, eu já tenho uma pessoa aqui já liberada aqui para trabalhar para mim em outro departamento por mais 3 horas ali naquela manhã. Vamos colocar a ferramenta? Vamos, maravilha. Implantamos a ferramenta para ele, que consiste em quê? Em você pegar, importar para dentro do sistema, né, as informações da operadora e você conciliar. Bom, onde que está o fato curioso? Dias depois, fui fazer um pós-venda com ele, entrei em contato. E aí, meu amigo, como é que tá a ferramenta? Te atendeu? Aquilo que eu te prometi foi entregue? Ele falou, rapaz, eu tô meio assim, decepcionado com a ferramenta. Eu falei, mas me conta aí, vamos ver o que eu posso te ajudar. Ele falou, não, depois que você colocou essa ferramenta aqui para mim, nunca mais a minha conferência deu certo. Eu falei, mas por quê? Não, porque antigamente a menina pegava os tiquezinhos e ela conferia e batia 100%. Aí depois que colocou agora, nunca bate. Mas eu falei, não, mas a ferramenta é justamente para isso. É justamente para mostrar para você quando houver uma falha, né? Então, quando a operadora deixar de te fazer um repasse, é aí onde a ferramenta vai entrar para você correr atrás, ver o que foi que aconteceu, se for uma falha humana, se for uma falha técnica, E o e manual não você te dava essa e o manual não te oportunidade. dava, por isso que teu caixa sempre batia, porque a Uhum. pessoa estava fazendo manual, né? E a falha humana acontecendo ali, você fica suscetível a uma pessoa te dar aquele ok. E o sistema ele é cego. O sistema é comparação de informação, né? Então, esse fato é muito curioso, porque trazendo agora já para a rotina diária mesmo, que pode acontecer muitas vezes, Sérgio, com as empresas, sim. Ele faz uma contratação de uma operadora e combina uma taxa. E essa taxa, muitas vezes, a operadora pode ir mexendo nela devagarzinho, aos poucos. Uhum. Aquilo que era 1,05 lá quando ele te conquistou, né, te prospectou e te vendeu, ali um ano e meio depois, essa taxa já pode estar chegando ali a 3,5%, São as 4%, letras miúdas do subindo contrato, aos né? poucos, né? E se você não tiver uma ferramenta que te traga essa exatidão nos dados, essa visão, você vai acabar tendo aí um comprometimento na tua margem. Aquilo que você achava que estava ganhando, de margem não está sendo, não está entrando mais, porque Isso. você está tendo um vazamento aí. Então, um sistema que te permite cadastrar essas taxas, parametrizar ele, e quando você for fazer a conciliação, ele considerar essas taxas, considerar as taxas por parcelamento e te dar essa exatidão de informações, então ele está jogando no teu time. Então, o fato engraçado é esse, é que a ferramenta não é para prejudicar, é para mostrar o preto no branco, né? Então, te mostrar ali Isso. quando há uma diferença, quando há uma discrepância ali da informação. Uhum. Tiago, e você sabe que essa história que você contou para a gente agora fez retornar primeira frase minha. Minha não, do Fernando Pessoa. Informatizar é preciso nos dois sentidos. É preciso porque tem que informatizar, hoje você não escapa. E é preciso por causa dessa história que você contou. É precisão de números. Exato. Então, é preciso informatizar. É deixar E de trabalhar com a suposição e trabalhar isso. com dados O reais, Fernando né? Pessoa disse que navegar é preciso, viver não. É preciso. Porque viver é uma coisa imprecisa. Essa é a ideia, né? Tiago, eu quero agradecer aqui a participação. Tiago Maravilha. Nunes, gerente comercial da Rádio Info, com muita história bacana, muito legal. Esse foi o podcast Rádio Infocast, o podcast da Rádio Informática. Presença dos colegas da área técnica, para aparecer os nomes. Beleza? Muito obrigado. Até a próxima.